Olá, eu me chamo Thelma, moro aqui em Nova Chavantina, no estado do Mato Grosso. Alguns meses atrás, eu fui ministrada em uma célula sobre uma palavra e aquela palavra me fez trazer à memória muitas coisas do meu passado que já estavam bem guardadinhos, coisas que eu já nem me lembrava mais. Deus me fez lembrar que poderia vir trazer esse testemunho para edificar muitas pessoas que já passaram pelo que eu já passei. O tema da palavra era: você não é um acidente. Desde a minha infância, ocorreram vários episódios na minha vida que me fez sentir rejeitada, que eu sofri abusos físicos, psicológicos. Desde a gestação da minha mãe, eu já comecei a ser rejeitada ali. Eu fui a 8ª filha dela, ela já vinha de um relacionamento que não tinha dado muito certo e 4 anos depois ela acabou conhecendo meu pai e, segundo ela, não teve nenhum relacionamento sério com ele, foi apenas uma coisa de momento e esse momento ela engravidou de mim. Ela tinha muito medo, do que a família ia pensar a respeito dela e por um bom tempo ela escondeu, que estava grávida. Por muitas vezes, ela enrolava lençóis, roupas na barriga para espremer, para não mostrar que ela estava grávida. Até que chegou um momento, já perto de ganhar, a criança, no caso eu, ela teve que falar para a família. Chegou um dos meus irmãos mais velhos e procurou: mãe, a senhora está grávida? A senhora, engordou um pouco. Aí ela, com muito receio, ela falou que tinha, que estava grávida. E ele ficou muito bravo na época, falou, que quando eu nascesse, que era para me doar para alguém, que ela não tinha condições de cuidar de mais um filho, Então, assim, eu fui rejeitada desde o ventre da minha mãe, que a intenção deles, quando eu nascesse, era me doar, Só que Deus foi tão bom, que quando eu nasci, ele olhou para minha carinha. Ela falou: não, essa filha, se Deus me deu ela, eu não vou dar para ninguém, Só que praticamente 3 anos e meio para frente, ela conheceu uma outra pessoa, com a qual ela morou junto, por um tempo. E com essa outra pessoa, ela engravidou da minha irmã mais nova, minha irmã caçula. E nesse momento, esse marido dela chegou nela e pediu para ela tomar uma decisão. Falou para ela escolher ou ele, ou então eu e meu irmão mais novo, que no caso ela cuidava ainda. E como ela ainda queria construir, ela ansiava em construir um novo relacionamento, ali ela estava gestante de uma outra criança. Ela optou em mandar eu morar junto com um casal de amigos dela e o meu irmão foi morar com uma irmã dela mais velha. E a partir de então, eu fui separada da minha mãe aos 3 anos e pouco, 3 anos e alguns meses da minha existência. Eu via ela 1, 2 vezes por ano só. De 3 anos e meio até quase 6 anos, eu vivi com a senhora. Essa pessoa foi muito boa na minha vida. Inclusive, ela queria até me adotar, mas a minha mãe não quis. Então, aos 6 anos de idade, eu fui morar em Brasília com uma tia minha. E lá ela era casada e tinha outros filhos, Ela saía cedo para trabalhar e só retornava à noite. E nisso o marido dela começou a me observar, começou a ter desejos por mim. Até que um dado momento ele me trancou em um quarto e me abusou sexualmente. Ele me ameaçava, falava que se eu contasse alguma coisa para minha mãe, ele ia me bater muito, ele poderia até me matar. Que eu era uma criança rejeitada, que nem minha mãe me queria, que eu vivia de favor nas casas das pessoas. E uma criança de 6 anos, ela respeita muito as pessoas, mais velhas. E eu criei um certo medo, eu queria contar para alguém, mas eu também tinha medo de não ter onde morar depois. Eu ficava com medo da minha mãe pensar coisas ruins de mim, e fui guardando aquilo. Isso aconteceu várias vezes. Foi onde eu perdi a minha inocência, Eu não tinha nem 7 anos de idade ainda. Mas quando eu tinha completado os 7 anos,
um irmão meu que já morava aqui em Mato Grosso, ele foi lá em Brasília e resolveu me trazer para morar com eles aqui. E por coisas mínimas, esse irmão meu era muito nervoso. Ele, por várias vezes, ele me batia por coisas bem pequenas que eu fazia. Ele me batia muito. E não batia de forma normal, como nos dias de hoje. Ele me dava murros, me dava pancadas, como se estivesse brigando com um adulto. E eu, por várias vezes, eu ficava toda roxa. A minha roupinha ficava toda cheia de sangue. E eu não entendia o porquê daquilo. E era coisas assim, por motivos tão pequenos, ele, judiava tanto de mim. Algumas vezes ele mandava eu deitar debaixo de um banquinho lá, falava que eu não era ninguém, que eu valia menos do que um cachorro, porque minha mãe não me queria. Eu morava de favor com eles, que eu tinha que fazer tudo que eles queriam. Então, assim, nessa fase, eu sofri abusos físicos e psicológicos, que muitas vezes me perseguiu por longos dias da minha vida. Eu não tinha coragem de olhar as outras pessoas no olho, porque eu tomei aquilo como verdade na minha vida, que eu era uma pessoa rejeitada, que eu não era ninguém. E por várias vezes eu achava que eu tinha vindo ao mundo por um acidente, que não tinha objetivo da minha existência aqui na Terra. E quando eu estava prestes a completar 8 anos, a minha mãe terminou esse relacionamento dela em Minas Gerais. Não deu certo, E ela veio aqui para o Mato Grosso. Chegando aqui, uma cunhada minha, guardou uma blusinha minha toda cheia de sangue, falou: Thelminha, isso aqui é o dia que a sua mãe vir aqui, eu vou mostrar para ela o que você passou aqui longe dela. E foi. Realmente, 1 ano e pouco depois, ela veio, de mudança com os outros irmãos meus. E quando a Magna chegou e mostrou aqui: ó, dona Nízia, o que a sua filhinha passou aqui longe da senhora? Minha mãe, naquele momento, ela me olhou, encheu os olhos dela de lágrima, me abraçou, um abraço tão forte. Falou: minha filha, me desculpa, você me perdoa? A partir de hoje, você vai morar comigo. Independente de qualquer dificuldade que venhamos a ter, eu nunca mais vou te abandonar. O engraçado é que eu não conseguia ter raiva da minha mãe. No momento, assim, por várias vezes na escola, tinha eventos que era em comemoração dos pais, das mães. E eu nunca conheci meu pai e a minha mãe, eu não tinha muito contato com ela. Isso me fazia muita falta. Então, o momento que eu passei a morar com ela, eu era uma filha amorosa, eu era muito obediente. Ela nunca mais me bateu, porque ela viu que eu já tinha sofrido muito na minha vida. E, assim, o que eu quero ressaltar com isso é que, por mais que eu tenha tido aquela sensação de rejeição, passado por diversos abusos físicos, psicológicos, sexuais, eu não me tornei uma pessoa rancorosa. Eu tinha tudo para dar errado, eu tinha tudo para virar uma prostituta, enfiar no mundo das drogas. Mas aquilo me fez fortificar como pessoa. Eu queria dar orgulho para minha mãe, eu queria que ela tivesse orgulho de mim. E eu sempre busquei agradar minha mãe. Coisas que nenhum filho tinha feito para ela ainda, eu procurava. Aos 11 anos de idade eu comecei a trabalhar em casa de família para ajudar na renda de casa. E eu fui a primeira filha que a minha mãe presenciou em vida a conquistar um nível superior, Coisas que ela estudou só até a 4ª série ali. E eu fui a primeira, ela participou, da minha apresentação, da minha monografia. Então, assim, eu sempre busquei mostrar para minha mãe que, apesar da rejeição, eu não tinha nada contra ela. Aliás, eu amava demais a minha mãe. Eu sempre, buscava
coisas que fizesse ela ver em mim algo digno de ser amado. E eu sempre busquei ser uma boa filha. Lá em Provérbios diz, né? Honrai teu pai e tua mãe, que os teus dias serão prolongados aqui na terra. Não só em dias, como também em abundância, em coisas boas. E então eu fui a primeira filha que a minha mãe pôde presenciar a conclusão de um ensino superior. Na época, há quase 15 anos atrás, por esforço próprio, eu entrei, fiz o vestibular, conquistei meu certificado. Ela teve muito orgulho nesse momento, porque como eu venho de uma família bem humilde, ela estudou só até a 4ª série. A maioria dos meus irmãos também não teve muito estudo. Hoje, graças a Deus, além de mim, tem uma irmã minha que também conquistou até o mestrado, né? Com certeza, minha mãe não presenciou isso em vida, mas onde ela estiver, ela está muito satisfeita com isso. Eu quero enfatizar, assim, que a filha que foi rejeitada na infância, aquela criança que praticamente a infância não passou com a mãe, foi a filha que os últimos momentos de vida dela, foi aquela filha que ia para o hospital, era aquela filha que cuidava dela, né? Os últimos meses de vida dela, eu levei ela para morar na minha casa. Ela teve alguns derrames e tinha pessoas aqui da família que moravam em Chavantina também, que não ia nem visitar ela. Então, assim, tudo que eu pude fazer por ela, eu busquei fazer, porque Deus me ensinou a ser uma boa filha para ela, mostrar que eu não tinha rancor. Eu liberei o meu perdão para ela e nós restituímos o nosso relacionamento. Inclusive, eu fui a única filha presente no leito de morte dela. Ali eu já sabia que ela estava despedindo de mim, que ela já tinha sido mandada para casa pelos médicos para morrer em casa, porque não havia mais nada para ser feito por ela. Aí ela começou a passar mal no quarto. Eu me lembro ainda que eu estava lavando roupa naquela manhã. Ela deu um grito no quarto. Eu cheguei lá, mediquei ela, né? E ela me estendeu os braços e me pediu um abraço. Eu sabia que ela estava despedindo de mim. Foi um momento muito doloroso. Ela olhou no fundo dos meus olhos e me disse: filha, eu te amo. Eu abracei ela, saí do quarto. Quando eu retornei, ela não respirava mais. Assim, foi de Deus aquilo, né? Ela teve 9 filhos. Eu fui a única que presenciei aquilo na vida dela, que pude ter, né, a oportunidade de despedir dela sempre que ela precisava de cuidados. Eu também não tinha muitas condições na época, era eu que ia cuidar, eu que ia para o hospital. Os últimos meses foi eu que cuidei dela. A mensagem que eu trago de Deus para você é que você não é um acidente. Independente das circunstâncias que você veio ao mundo, se você é vítima de estupro, ou se seu pai ou sua mãe te rejeitou na sua infância, ou se você não teve laços paternais na sua infância, você criou essa ferida, independente de qualquer circunstância, você não é uma obra do acaso. A Bíblia diz que mesmo antes de você existir aqui na terra, você foi planejado por Deus, você foi feito por Deus lá no laboratório dele, todos os detalhes, até o DNA dos seus pais foi escolhido por Deus. Então não se sinta rejeitado. Deus tem um propósito na sua vida. Além de todos esses sofrimentos, nós passamos muita necessidade financeira mesmo. Às vezes, nós acordávamos cedo, não tinha nem o que comer em casa. Eu lembro, antes de mudar aqui para Chavantina, tinha um lixão lá na cidade. Por muitas vezes, eu, minha irmã mais nova e a minha mãe, ia para lá para coletar verduras, restos de carnes, né, que não servia mais para vender nos mercados, o povo jogava fora, e nós pegava aquilo lá e era o nosso alimento, por várias e várias vezes, né? E hoje eu só tenho a agradecer a Deus. Deus me edificou, Deus sarou minhas feridas, Deus me restituiu e fez me entender que eu nunca fui um acidente, que eu era
um dos projetos de Deus aqui na terra. Em Isaías, capítulo 49, versículos 15 e 16, onde a palavra de Deus diz assim: porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadece dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esqueci de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Ou seja, independente se você foi amado ou não, né, na tua infância, Jesus estava comigo. Eu senti que Jesus sempre esteve comigo na minha vida. Alcancei coisas que eu nunca imaginei. Ainda só para reafirmar que você não é obra do acaso, em Isaías 44, versículo 2 diz assim: assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre da sua mãe, e que te ajudará. Tenho certeza que por vários momentos da minha vida não era eu, né? Era Jesus me carregando no colo, porque passei diversas dificuldades financeiras, diversos traumas da minha infância, mas eu consegui superá-los. Se você precisa liberar o perdão para alguém que te machucou no seu passado, libera, livre-se desse fardo, porque Deus tem muitas coisas boas para fazer na tua vida. Não importa como foi o seu passado, não importa as dificuldades que você passou. Eu era um projeto que era para dar errado desde o meu nascimento. Para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu sou uma serva dele, procuro fazer a obra dele, e cada dia mais aqui na terra ele vem me honrando em tudo, tudo mesmo. Um dia eu estava preocupada, Jesus falou diretamente comigo assim: por que você se preocupa com o teu amanhã? Não sabes você que eu sou o teu Deus? Deixa o seu amanhã nas mãos de Deus, que o resto tudo ele fará.